e com estes recursos que o Presidente da República recebeu garantias nesta semana sobre alimentação em África, diríamos que estaremos a avançar cada vez mais, portanto, para a redução destes níveis de desnutrição crónica no país. Exato. Eu penso que, primeiro, esta questão ou este tema liga-se intimamente com aquilo que será o segundo tema a abordarmos, que é a questão do custo de vida. Mas temos que perceber o seguinte, que nós não podemos fazer uma avaliação macro, não é, com base em dados micro e fazer uma indução. O raciocínio indutivo para casos, portanto, estatísticos, portanto, até pode ser um raciocínio não muito bem elaborado. Mas é preciso perceber que, claro que há pessoas que passam fome, e isto não podemos deixar de reconhecer. Claro que há situações em que podemos dizer que o custo de vida tem alguma alteração, mas não podemos deixar de realçar que quando se faz investimentos, quando se faz esta alocação de recursos, é preciso termos a sensação de que há muitos setores que deve haver, portanto, desenvolvimento. Não podemos olhar para 850 milhões de dólares para comprar sacos, portanto, de arroz ou comprar, portanto, sacos de semente. É preciso perceber que existe investimento na área tecnológica, na área econômica, na área financeira, na área da justiça, e claro que existem alguma alocação de recursos que é, portanto, casuística ou compartimentada. E neste caso também há vezes que tem que se respeitar o processo. A respeito do processo seria eventualmente olhar para aquilo que é a legislação que regula aquela matéria, olhar para o poder discricionário do poder político, olhar para a questão da banca e fazer uma alocação financeira racional e condizente com todo este ambiente. Portanto, não se pode pensar que quando a gente recebe um cheque de 850 milhões de dólares, esse cheque tem que ser logo drenado ou dividido pelo número de pessoas e entregue casa em casa. É preciso que tenhamos essa situação. Depois, dizer que esta questão de importação e exportação, é preciso perceber que no mundo globalizado, e não só, muito antes até na antiguidade grega, na antiguidade antiga, as trocas comerciais e as trocas, portanto, que isso importava, portanto, exportar ou ceder e receber ou comprar. Isto é uma questão que isto é que levou, portanto, os países a desenvolverem. Eu não quero cá dizer que nós temos que importar tudo, mas não podemos esquecer que, por exemplo, os Estados Unidos é dos maiores importadores do mundo. Se olharmos para aquilo que é a relação Estados Unidos, China, Estados Unidos, Índia, etc. China também é dos maiores importadores do mundo, não é? Então, os países também sobrevivem com importação e exportação. Agora, é preciso olhar para uma questão, se nós quisermos analisar uma questão com racionalidade, não é? Muito bem. E com justiça também, portanto, naquilo que é analítica, é preciso, portanto, identificar uma situação, olhar para todo o procedimento, porque não vale a pena dizer que nós recebemos o dinheiro não se fez nada. Mas depois nós nos esquecemos que quando nós vamos para casa, saímos, portanto, aqui dos estudos para casa, temos alguém que nos garante a segurança, temos, portanto, instituições que nos garantem, portanto, a distribuição de alimentos e serviços, os bens e serviços aqueles que são providos pelo Estado. E toda esta amálgama de situações que fazem com que este dinheiro acaba ficando invisível aos olhos despreparados de quem não tem, portanto, uma preparação técnica para conhecer aquilo que é distribuição orçamental. E mais do que isso, é preciso perceber que quando se está a fazer este tipo de atividades de alocação de fundos, também nem todo fundo é para ser gasto. Alguns fundos também têm que servir para reserva, para emergências, para questões... Por exemplo, nós tivemos a questão da pandemia há pouco tempo. Não é? É verdade que Moçambique também, como tantos outros países, receberam algum apoio. Mas também não é menos verdade que antes de Moçambique receber o apoio, Moçambique conseguiu, portanto, ter políticas até monetárias, financeiras, que garantiram, portanto, algum sucesso no combate à Covid. Não nos esqueçamos que Moçambique foi um dos países mais aplaudidos no combate à Covid. Não podemos esquecer também a questão dos desastres naturais. Aliás, os desastres naturais, não é por acaso que o Presidente Nyusi foi considerado o campeão dos desastres, do combate aos desastres naturais. Isto exatamente porque por causa esta preparação para este tipo de situações. Então, eu penso que quando nós vamos ter esse tipo de discussões, eu não ponho de lado nenhuma crítica, mas vamos também respeitar aquilo que é feito, que não é visto. Claro que é natural que cada um de nós faça algum papel para querer, eventualmente, impressionar os seus telespectadores,